É muito relevante tratarmos agora desse problema que houve entre o Elon Musk, né, empresário do Twitter, aí, do X, dessa rede, né, e também de outros negócios, um dos homens mais ricos do mundo, um homem sabidamente com valores de extrema-direita, e o ministro Alexandre, do STF. Houve uma ameaça do Elon Musk de não cumprir ordens judiciais e de dar uma peitada, como a turma fala, no ministro Alexandre, né? O Elon Musk deu uma declaração de que se considerava um imperador absolutista da livre expressão, ou seja, defendendo uma ideia de livre expressão absoluta, sem limite algum, né, pelo que eu entendi da declaração. Ora, se for isso, é um sem sentido. Os direitos, como regra geral, são universais, né? Ou seja, são prerrogativas exercíveis por todo mundo, por todas as pessoas. Você precisa ajustar o exercício dessas prerrogativas para todas as pessoas, o que implica em limites. A limitação do direito é um ônus natural da sua universalidade. A única exceção que você tem nos direitos, que são direitos absolutos, é o de não ser escravizado e o direito a não ser torturado. Fora disso, não há direito absoluto. Todos são relativos, limitados pelo direito do outro, né, no sentido de Locke, livre ao ser que é dono do próprio corpo e que, ao mesmo tempo, não pode ser dono do corpo do outro. Isso é direito de liberdade. A livre expressão de cada um tem que ser ajustada de um à livre expressão do outro. A livre expressão de pensamento de uma pessoa precisa ser ajustada à livre expressão afetiva do outro. Liberdade de expressão não é só de pensamentos, é de afetos também. Pois a minha liberdade de pensamento não pode chegar ao ponto de coagir, coibir, inibir a expressão de afeto, por exemplo, do povo LGBT. Então, a título de exercer uma suposta liberdade de expressão, o que se quer é livremente oprimir uma minoria da sociedade. Isso como um exemplo, né? Mas é mais do que isso. Uma liberdade de expressão absoluta, por exemplo, inviabilizaria a proteção da própria propriedade. Imaginem, por exemplo, o Elon Musk tem interesses comerciais que às vezes conflitam com o da China, empresas grandes chinesas. E se o Estado da China resolvesse promover contra Elon Musk fake news através de perfis anônimos nas redes sociais, destruindo a imagem dos seus produtos, e isso derrubasse, levaria obviamente a derrubar as ações de Elon Musk nas bolsas, permitindo inclusive aquisições, chamadas aquisições agressivas da propriedade das empresas dele. Poderia ser destruído, né? Aí ele falaria o quê? Ele não é a favor, disse ele, de que perfis falsos possam falar o que quiser sem limites? Que tipo de concorrência a gente vai poder ter no mercado onde esse tipo de prática é permitida? Não vai haver uma adequada proteção do direito de propriedade. Quer dizer, até o direito de propriedade é ameaçado por essa chamada livre expressão absoluta. A livre expressão absoluta é o mundo da selvageria comunicacional. Vai ter voz aquele que tiver mais poder. E sempre tem alguém com mais poder que a gente. O Elon Musk defende liberdade de expressão absoluta porque ele tem muito poder nessa área, ele é dono do Twitter. Mas ele que não se engana, ele não é dono de tudo. Sempre tem alguém mais poderoso que pode enfrentá-lo, né? As relações civilizadas não são relações de poder. Kant chamava essas relações de selvagens. As relações civilizadas não são relações de selvageria nem de poder, são relações de direito, portanto de limites. É importante haver livre expressão numa sociedade, senão não há democracia nem liberdade. Mas é importante que essa livre expressão, inclusive nas formas complexas de comunicação que nós temos hoje, tenham sim regulação, limites, né? Que o direito de um vá até onde começa o direito do outro. Eu vi muito no Twitter essa afirmação falsa de que, por exemplo, nos Estados Unidos temos uma livre expressão absoluta. Não é verdade. O caso que estendeu os limites da livre expressão política nos Estados Unidos foi Brandenburg versus Ohio, um caso em que um homem da Ku Klux Klan foi acusado de ter promovido um discurso que estimulava a violência. E a corte decidiu, não basta estimular a violência para o discurso ofender, ir além do direito protegido de livre expressão. É necessário que ele implique numa potencial violência, numa prática potencial, na possibilidade real da prática de uma violência eventual. Realmente estendeu a livre expressão, mas existem limites. O limite está dado pela própria decisão. Não pode haver um discurso que implique prática de potencial violência. Não pode haver chamadas fighting words. Você não pode ofender a honra de ninguém. Isso também existem decisões da Suprema Corte claramente nesse sentido. Mas pior ainda, nos Estados Unidos tem a questão da segurança nacional. A questão da segurança nacional que levam pessoas a serem perseguidas,
presas, às vezes. Perguntem para o Assange o que ele acha da liberdade de expressão nos Estados Unidos. Ou seja, a chamada questão da segurança nacional lá é sempre um mecanismo para poder produzir medidas de exceção e suprimir direitos nos Estados Unidos. Bem, na Europa, nós temos, a Alemanha não é uma democracia, a Alemanha tem uma lei de defesa da Constituição e da democracia e uma polícia só para acompanhar o cumprimento dessa lei, que é exatamente a lei que procura evitar a violência política, a prática de violência política. A democracia convive com extremismos, mas ela não convive com a possibilidade de violência desses extremismos. O Brasil tem uma lei que defende a democracia da prática desse tipo de violência. Uma lei aprovada no período de Bolsonaro e sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro. É dessa lei que se trata quando o Supremo aplica a questão de defesa da democracia anti-violências. Eu não vou aqui entrar no mérito se todas as decisões do ministro Alexandre no tocante às questões de veiculação de opinião estão corretas ou não conheço todas para poder falar. Mas, como regra geral, não tem sentido um grande empresário do mundo vir aqui desafiar o Estado brasileiro e dizer que não vai se submeter a decisões judiciais. Todos temos que nos submeter a decisão judicial. Numa democracia, decisão judicial se critica, sim, se deve criticar, né, com fundamento, com uma vista vistas a melhorar a realização da jurisdição nessa democracia, mas que se cumpre. Né? Decisão judicial se cumpre. Nesse ponto não há dúvida. Né? Se deve cumprir, embora se possa criticá-la. Por fim, creio que é importante dizer que o ministro Alexandre tomou a decisão de investigar o Elon Musk pelo que ele falou e pelas coisas que estão acontecendo, relacionando ele com certas práticas das redes que, segundo o ministro, têm performado agressão à democracia, né? Violência contra a democracia, né? Que ele chama de instrumentalização das redes, né? Não há aí uma acusação formal contra Musk, não há provas, a investigação, existem apenas indícios, é legítimo investigar, qualquer pessoa está sujeita a ser investigado, né? Existem apenas meros indícios, não vi ainda nenhuma conformação de prova contra Musk, né? Vai precisar provar que ele efetivamente instrumentalizou a rede com o fim de atacar os poderes constituídos. Isso é uma prova que tem que ser feita e, a meu ver, por tudo que eu vi noticiado, ainda não é essa prova. Nós temos que ter essa cautela. É importante observar sempre o devido processo legal e os direitos para que nós não desandemos como país, como sistema de justiça, como democracia. Vamos aguardar o que essas investigações vão observar e vamos vigiar para que o devido processo e os direitos mesmo de uma pessoa equivocada como Musk sejam observados.